Olá, boa tarde. Começa o programa Eclésia, que em cada quarta-feira olha com a Fundação Ajuda à Igreja que sofre as regiões do mundo onde o cristianismo enfrenta a perseguição ou outras situações de vulnerabilidade que reclamam solidariedade e oração. E connosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Catarina Martins Betancourt, que é diretora do Secretariado Português, e Paulo Aido, que é jornalista nesta instituição. E como em cada semana falamos de notícias relacionadas com a vida da Igreja, a perseguição aos cristãos, a liberdade religiosa, para mostrar e falar de comunidades que são mais perseguidas e discriminadas, como acontece, infelizmente, em África. Continente que se tem revelado cada vez com casos de perseguição aos cristãos, nomeadamente por grupos terroristas, como é o caso dos Camarões. Présentement, la région de l'extrême nord où nous nous trouvons et on peut dire la principale région touchée par les conflits avec la secte Boko Haram. Dû au fait que le BH nous a détournés, ils étaient à la paroisse et fait de nombreux dégâts au niveau de la famille, c'est-à-dire brûler les milles et ramasser les bêtes telles que les moutons, les bœufs, car ils dérangeaient tellement chaque soir le coup de feu par ceci, ça nous brutalisait. Et Boko Haram n'a plus un objectif politique. On a l'impression que c'est la terreur inutile, sans but. Une sorte de refuge en fuyant les villages, les localités affectées par les conflits avec Boko Haram. Aider les nations, ne serait-ce que dans l'accompagnement, à ne pas tomber dans la misère. Nous avons besoin d'une pastorale d'accompagnement pour les élèves qui ont rompu les études à des niveaux pas acceptables. Et de un, ils étaient avec nous, tels que nous étions dispersés, ils ne nous laissaient pas, ils continuaient à venir avec nous, ils nous donnaient certains de conseils, ils nous organisaient des prières, ils faisaient tout pour nous aider dans nos vies chrétiennes, pour continuer la vie chrétienne. O continente africano, marcado pelo terrorismo jihadista, como vimos nesta história dos Camarões, mas que infelizmente poderíamos alargar a outros países, por exemplo, Moçambique, em Cabo Delgado. Em comum, Paulo Aido, ao facto dos cristãos serem um dos seus alvos principais. É verdade, Paulo. E eu gostaria de lembrar que este terrorismo de inspiração jihadista é de facto uma realidade cada vez mais comum em África, envolvendo países como os Camarões, que nós vimos agora nesta peça, mas também entre outros, o Níger, a Nigéria, a República Democrática do Congo, o Mali, o Burkina Faso e agora também, e como referiste, o Moçambique. São grupos terroristas que aliás, como a Fundação AIS denunciou no último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi divulgado em abril, são grupos terroristas que apoiam, que aspiram mesmo à criação de califados regidos pelo Islão mais radical e que atuam com a maior violência, não poupando nada nem ninguém, e a Igreja, os cristãos têm estado, digamos, na mira destes grupos. Estamos a falar em grupos como, por exemplo, o Boko Haram, mas também a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Al-Shabaab, que são organizações de facto temíveis, com redes de recrutamento e de financiamento, conseguindo controlar vastas regiões já deste enorme continente. E o que se passa em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é um exemplo disso.
o que começou por ser considerado como a atuação de grupos de malfeitores, cresceu, passou já fronteiras e ameaça já uma vasta região. E o balanço é de facto terrível, e importa recordá-lo, mais de 2.500 mortos e mais de 750 mil deslocados apenas em Cabo Delgado, em Moçambique. E no meio de toda esta tragédia, há uma outra tragédia que eu gostaria agora de salientar e que a Fundação AES, aliás, já noticiou, que é o rapto de centenas de jovens em Moçambique pelos terroristas. São rapazes e raparigas, eles, para serem transformados, digamos assim, em crianças-soldado, em novos atacantes, e elas vão ser depois violentadas e para serem forçadas a casar com os próprios terroristas. São centenas, como um sacerdote contou à Fundação AES. Ou seja, há centenas de famílias, de pais, de mães, que choram pelos seus filhos, foram levados pelos terroristas em Moçambique, que ninguém sabe deles, onde estão, o que fazem, o que lhes aconteceu. Estamos a falar claramente em vidas desfeitas. É de facto uma verdadeira tragédia que nos devia mobilizar a todos. Sobretudo num país que conhecemos bem, um país irmão, e que não podemos ficar indiferentes, não podemos esquecer a situação que aí permanece de conflito. Exatamente. Aliás, esta igreja em Moçambique, que está a ser alvo destes ataques terroristas, é uma igreja que reza como nós em português também, não é? Portanto, há aqui um laço, digamos, histórico, uma cumplicidade que vem da própria língua, que de facto tem de nos mobilizar. Uhum. E outro país que também vive tempos difíceis é Cuba. As visitas dos Papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco permitiram melhorar as relações entre Santa Sé e Havana, mas há ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito à liberdade religiosa neste país. Hola, soy Diana, de Cuba. Para la mirada de muchos, nuestro país es un paraíso caribeño, con una historia romántica. Pero la realidad es muy diferente. La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor. Pero gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del Niño, de ayuda a la iglesia necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado vivir nuestra fe católica podía ser a expensas comida, familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países hay hombres y mujeres, como yo, que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles, y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega por los niños, cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo. Dile a tus seres queridos que les quieres dar un regalo de fe en lugar de algo material. Ellos sabrán que están iluminando la vida de muchos, porque con su generosidad estarán llevándoles a Jesucristo. Cuba, um país fechado, onde as pessoas vivem com dificuldades económicas por causa do embargo imposto pelos Estados Unidos, mas onde, Catarina Martins Bittencourt, os cristãos também se queixam, de alguma forma, de falta de liberdade religiosa. É isso mesmo, e de facto as visitas que os Papas fizeram a Cuba ajudaram muito de facto a desanuviar este ambiente tenso, mas ainda há um caminho longo de facto a percorrer para uma aceitação total, sem desconfianças, desta comunidade cristã nesta vida pública de Cuba. Portanto, a jovem que nós vimos no filme, a catequista Diana, fala exatamente disso. Ela fala de como continua a ser desafiante para um católico assumir na plenitude a sua fé e não ser prejudicado por isso. Ela refere ainda também que há memória dos tempos em que viver abertamente a fé poderia resultar, por exemplo, na perda de emprego, na perda de comida da família ou até da própria casa. Portanto,
Mas é também, ao mesmo tempo, é extraordinário constatar que, apesar de viverem assim num ambiente fechado, a comunidade cristã não tem só sobrevivido, como também tem a juntar, a agregar jovens ainda na vida da Igreja. Portanto, esta catequista Diana fala de facto com entusiasmo no seu trabalho junto às crianças e na importância deste apoio que recebe da Fundação AIS, e eu gostaria de facto aqui sublinhar esse aspecto. Portanto, Cuba é mais um dos países que é muito importante para a Fundação AIS, e a Bíblia para as crianças que esta catequista Diana fala neste filme é apenas um dos exemplos dos apoios que a Fundação AIS dá a Cuba, neste caso através desta distribuição de literatura religiosa e de apoio para a catequese. Mas fazemos muito mais, por exemplo, apoiamos as congregações religiosas, apoiamos os sacerdotes, apoiamos os catequistas, portanto a Fundação AIS apoia diversos projetos pastorais na ilha de Cuba, procurando, no fundo, o nosso objetivo é auxiliar a Igreja Católica a continuar a cumprir a sua difícil missão neste país. Para mostrar que não é, de facto, um caminho fácil, lembro que foi só em 2019 que abriu ao culto a primeira Igreja Católica construída em Cuba, depois da Revolução Castrista de 1959. De facto, é um sinal desta abertura. De Cuba chegam-nos muitos pedidos de ajuda, não só das comunidades cristãs, mas também das dioceses, das congregações religiosas, precisam de apoio para poderem sobreviver neste país. E, portanto, ajudá-los é de facto ajudar a construir este futuro da Igreja em Cuba, e deixo aqui uma vez mais este apelo também a todos os que nos estão a ver neste momento, que nos ajudem a continuarmos a ajudar estes nossos irmãos na fé em Cuba. E, de facto, o tomarmos conhecimento do que se passa no terreno, das circunstâncias em que vivem as várias comunidades e a ausência de liberdade em muitas delas, há de ser o primeiro passo para não permanecermos indiferentes e para que possamos ajudar também essas comunidades. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia. Voltaremos de hoje a 8 dias para informarmos sobre a liberdade religiosa no mundo e, sobretudo, a falta dela. Muito obrigado. Até lá. Obrigada. O desafio de ser cristão em regiões do mundo onde isso pode significar a exclusão ou mesmo a perseguição e a morte. Por cá, queremos destacar a ação do Instituto Superior de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa, que vai abrir um novo ciclo de licenciatura canónica destinado a todos os que querem aprofundar os seus conhecimentos em direito canónico. As candidaturas começam hoje. Está connosco o padre João Vargamota, que é o diretor do Instituto Superior de Direito Canónico, e também o padre José Mário, aluno deste instituto. Obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Padre João, é um novo ciclo que está a abrir, candidaturas abertas a partir de hoje. Hoje já é possível. Na realidade, o direito canónico começa a ser olhado com uma atenção diferente dentro da Igreja e também fora dela, não é? Sim. O direito canónico cada vez mais é compreendido como aquilo que é um serviço pastoral à Igreja. O Santo Padre tem dito várias vezes, em vários discursos, que o direito canónico está ao serviço da Igreja, ao serviço da sociedade, e é um bem pastoral porque visa o bem das pessoas, o bem da sociedade. Portanto, o direito canónico trabalha para procurar a justiça, que na Igreja se viva a virtude da justiça, e que é uma coisa que nós todos desejamos e que o próprio Senhor deseja, viver a justiça na Igreja e na sociedade. O padre José Mário é aluno, fala um bocadinho o que é que o levou também a estudar o direito canónico, assim de forma mais aprofundada. Eu estou a estudar porque o meu bispo me pediu, porque tem necessidade na diocese, não temos nenhum canonista, eu sou o primeiro e aceitei prontamente nesta disponibilidade de colaborar naquilo que for preciso. Por isso,
que eu estou a estudar, naturalmente, que diante do convite do meu bispo, também eu tenho tido sempre esta boa vontade de preparar-me melhor para o exercício do meu ministério. Qual é a diocese? Eu sou a diocese de Mindelo. Cabo Verde. Cabo Verde. Muito bem. Este Instituto Superior de Direito Canónico está inserido na Universidade Católica Portuguesa. Trata-se de uma matéria que já é lecionada nas licenciaturas habituais da Teologia, não é? Agora, este Instituto, o que é que difere, não é? Então, o Instituto dá, portanto, é uma unidade académica, é um instituto, quase uma faculdade, e que dá o segundo grau da licenciatura canónica. A licenciatura canónica tem o primeiro grau, o segundo grau e depois o terceiro grau, que é o doutoramento. E no curso de Teologia, que é o primeiro grau canónico, há duas cadeiras de Direito Canónico, mas só uma introdução. Aqui trata-se mesmo de estudar Direito Canónico a fundo, portanto, e ficarem habilitados depois a servir a Igreja naqueles ofícios onde o Direito Canónico é fundamental, principalmente ligados aos tribunais ou à Cúria, mas depois pode ser útil para imensas coisas, para organizar a vida das congregações, dos institutos religiosos, das próprias paróquias, enfim, de tudo que na Igreja é necessário. Ou seja, o Direito Canónico vai tocar em várias áreas, relações Igreja-Estado, património, portanto, dá jeito para tudo. É útil para a ação pastoral da Igreja, como referia há pouco. No entanto, nota-se que, ultimamente, e particularmente quando a Igreja também deu passos nesta questão da declaração de nulidade, às vezes de alguns sacramentos, do matrimónio em concreto, os gabinetes diocesanos que também fazem trabalho de acompanhamento aos divorciados recasados. Houve um interesse pelo conhecimento do direito canónico, mesmo por parte de gente ligada ao direito, advogados, que entretanto até se aproximaram e quiseram estudar e aprofundar esta dimensão do direito. Nós temos uma grande procura de juristas, portanto, pessoas formadas em direito civil, que cada vez mais se interessam pelo direito canónico e eles poderão vir estudar direito canónico, fazendo depois algumas cadeiras necessárias, chamadas as cadeiras do primeiro ciclo de formação em Teologia e Filosofia. Não é preciso ser formado em Teologia, é preciso ter algumas cadeiras, que duram 4 semestres, e para que esses juristas de direito civil possam vir para o direito canónico, mas há muitos advogados que depois vão patrocinar as causas nos tribunais eclesiásticos, e é bom que muitos leigos, muitos juristas leigos católicos que queiram colaborar com a Igreja, possam também colaborar nesta área do direito canónico, juntando esta mais-valia de serem formados em direito civil e formados depois em direito canónico. Padre José Mário, vai levar este saber para Cabo Verde? Sublinhámos aqui a dimensão pastoral do direito canónico e reconhece que o arquipélago onde serve a Igreja precisa também de gente formada nestas matérias e acaba por ser essencial também à estruturação da vida da Igreja naquele território. Naturalmente que sim, porque repara que a Diocese de Mindelo, que eu faço parte, é uma diocese ainda relativamente nova, criada por João Paulo II em finais de setembro, salvo erro, de 2003 e começou a funcionar em fevereiro de 2004. Então ainda tem um pouco pessoal em termos de presbitério, relativamente enxuto, e então o bispo precisa, de facto, não só de mais sacerdotes, como também de sacerdotes qualificados para poder colaborar na missão. Eu acredito que, de facto, com a minha formação vai ser mais um elemento na Diocese a colaborar na estruturação da Diocese e também responder, portanto, aos desafios que há em diversos setores, nomeadamente no campo do matrimónio, como se falou há pouco, já há pedidos de declaração de nulidade, e o Sr. Bispo, sem canonista, fica de mãos atadas. E acredito que poderei dar uma colaboração no crescimento da nova diocese lá no Mindelo, porque há outra diocese, a Diocese de Santiago, que também tem cá um aluno também a terminar esta formação. E é muito importante para estas igrejas irmãs também, estes protocolos que há entre as conferências episcopais, esta ligação à Universidade Católica Portuguesa, que ganha relevo também com a existência deste Instituto Superior de Direito Canónico. Naturalmente, repara que em Cabo Verde nós não temos propriamente Universidade Católica, temos formação já teológica a nível dos
dos futuros professores de religião e moral, de tal modo que há necessidade de termos padres e não só leigos também formados para futuramente podermos também ter um polo talvez universitário, mas até lá a cooperação que já existe, a abertura daqui da Universidade Católica em acolher não só os seminaristas, por exemplo, nossos que estudam aqui em Portugal e em outros pontos do mundo, tudo isso está a ajudar a preparar a Cabo Verde, a Igreja em Cabo Verde, a criar as condições no futuro também ter também ensino tanto teológico e, por que não, talvez também direito. Muito bem. Padre João Bergamota, as candidaturas abriram hoje. Quais são os critérios? Quem é que se pode inscrever neste instituto? Quem é que se pode inscrever? Todos os que tiverem reunidos os requisitos, que é a formação no primeiro grau de estudos de filosofia e teologia. Portanto, nós no nosso site, que é www.istc.lisboa.ucp.pt, temos lá as cadeiras do primeiro ciclo. Portanto, qualquer pessoa que as tenha pode entrar. Quem é que normalmente tem? Todos os que formaram em teologia ou em ciências religiosas. Portanto, são leigos, religiosos, religiosas, leigas também. Tivemos como nossa aluna a Graça Pacheco, que é agora chanceler da Diocese de Setúbal, portanto, que se formou o ano passado. Portanto, é aberto a todos, desde que tenham estas condições académicas do primeiro ciclo. Muito bem, fica o desafio e continuaremos certamente atentos e a acompanhar as novidades que vão surgindo também deste Instituto. A terminar, deixo o convite para que acompanhe mais logo a edição rádio do programa Eclésia. É pelas 22h45 na Antena 1. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.